Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, mais equipa aqui presente. Sim, agora é a minha vez, eu já aceitei esse facto, mas o Sr. Presidente ainda não. Eu gostava de começar por este tópico que surgiu esta manhã e que tem que ver com uma proposta aprovada no Orçamento Suplementar, trazida pelo CDS, mas aprovada por todos os partidos, à exceção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem que ver com a suspensão da obrigação da devolução dos manuais escolares a título excepcional neste ano letivo e que nos parece uma proposta importante e assim foi, tanto foi assim que mereceu o acordo da grande maioria dos deputados desta Casa. Parece-nos importante porque é a consequência lógica do reconhecimento por parte de todos, desde logo pelo Sr. Primeiro-Ministro, logo em 9 de Abril, pelo Sr. Ministro da Educação várias vezes, e agora mesmo, de que há que consolidar aprendizagens, recuperar algumas aprendizagens e que isso decorrerá não só nas primeiras semanas, 5 semanas era o que tinha sido noticiado, mas até agora, de acordo com as suas palavras, ao longo de todo o ano letivo, em função do apoio tutorial que venha a ser desenhado, o que nos parece muito adequado. Mas, para isso, os manuais escolares são, de facto, instrumentais e, portanto, parece-nos muito bem que seja reconsiderado, em sede do orçamento, esta obrigação, a título excepcional, como digo, este ano. É interessante porque aqui já foi falado várias vezes, e voltaremos a este tema, do plano para o regresso às aulas. Não havendo esse plano, a única decisão que o Ministério tinha tomado e que era conhecida, para além de que havia uma preferência partilhada por todos pelo ensino presencial, a única decisão que tinha sido tomada foi através de um despacho de 9 de junho e tinha a ver exatamente com a devolução dos manuais escolares e a abertura do sistema de vouchers. Portanto, não deixa de ter alguma... deixa de ser curioso, vamos pôr a coisa assim, para não ter grande adjetivação, que não havendo um plano, mas sabendo-se que é preciso haver uma recuperação, a única coisa que seja decidida é exatamente tirar o instrumento que permite parcialmente fazer essa recuperação e, portanto, parece-nos que esta medida é bastante acertada. Também porque, de qualquer das formas, e para ser totalmente clara, já iria acontecer de qualquer das maneiras. As escolas estão fechadas, havia uma grande probabilidade das taxas de reutilização este ano serem mais baixas e, ainda assim, o que esta proposta faz é suspender a obrigação, o que significa que não se impede que haja reutilização e que, por exemplo, em anos de transição de ciclo como o 6º e o 9º, não continua a ser feita essa entrega de manuais para que outros possam vir a usar. O que conviria, mas enfim, também temos que esperar por sexta-feira para saber se o orçamento é aprovado e se não há nenhuma crise até lá, provocada por alguém, mas caso venha a ser aprovado o Orçamento de Estado, nessa altura talvez seja uma boa ideia revogar este despacho, porque ele deixará de fazer sentido e convém que haja orientações claras para as escolas. Sobre o plano, já aqui foi muito falado, nós, no Grupo Parlamentar do CDS, teve a ocasião de dirigir à tutela 10 perguntas, exatamente como um contributo daquilo que nos pareciam ser as questões que esse plano deveria conter. Tivemos um debate aqui no Parlamento trazido pelo Bloco de Esquerda, em que a resposta, o Sr. Ministro não teve a ocasião de estar, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez as vezes e explicou-nos que em contexto de incerteza não pode haver planos, o que é extraordinário porque eu diria que, tal como disse até o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro, estamos num contexto de pandemia mundial, todos os países partilham da mesma incerteza e, no entanto, há países que já tiveram um plano. Pronto. Por exemplo, o plano da Irlanda, talvez seja, o Sr. Ministro de certeza que conhece, tenho a certeza que já o terá lido, e portanto até pode ser uma boa inspiração para o Ministério da Educação, porque veja bem, não é um plano fechado, é um plano que primeiro trabalha, para usar também expressões em inglês como o Sr. Ministro, tem open book, explica exatamente o que é que são as restrições, por exemplo, do distanciamento social, e diz, bem, se nós tivermos que ter 1 metro ou 2 metros de distanciamento entre alunos, isso vai ser inviável do ponto de vista quer de espaço da sala de aula, quer do ponto de vista de professores, e portanto vamos ter que pensar em soluções presenciais com outro tipo de lógica, ou se calhar com maior proximidade. Propõe, por exemplo, a existência do conceito de bolha, que eu sei que também já está pensado aqui em algumas escolas, por exemplo, privadas, nós falamos sempre das escolas públicas como se não existissem escolas privadas, em que os alunos não saem da sala e são os professores que mudam para tentar minimizar os contágios. Explica também como é que vai ser feita, em grandes linhas, a recuperação e dá, de facto, autonomia às escolas para trabalhar. Mas, ao Sr. Ministro,
Convinha só explicar que a autonomia não é uma forma do Sr. Ministro se responsabilizar das suas obrigações. Não é atirar para cima das escolas e elencar aqui um índice, na verdade foi o que o Sr. Primeiro-Ministro fez aqui, disse um índice de reforços. Vamos reforçar psicólogos, vamos reforçar créditos horários, eu acho isso tudo lindamente, mas isso é só um enunciado. O que convinha e o que demora tempo, e por isso é que estamos preocupados, é que se o Sr. Ministro quer fazer no pleno exercício da autonomia, convém que pergunte às escolas o que é que elas precisam depois lhes poder dar. E esse exercício leva tempo. E agosto é um mês de férias. E o Sr. Ministro sabe muito bem, e tenho a certeza que nem reuniões com os sindicatos o terão avisado disso. E, portanto, em tempo útil não tem tanto tempo assim. E se há coisa que eu acho que é importante, não é tanto que o despacho saia em junho ou em julho, termino, Sr. Presidente, é que em setembro as aulas comecem no dia em que o Sr. Ministro definiu, entre 14 e 17. E por este andar vejo muito difícil. Até podem começar, mas seguramente vão começar tremidas e é tudo aquilo que eu depois me vou queixar porque não era necessário e não tinha que ser assim. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Para responder, eu dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu estou abismado, Sra. Deputada, com toda a consideração que tenho por si, neste momento em concreto, vir falar da questão dos manuais escolares, quando os manuais escolares têm todo um racional, a sua reutilização, quando sabemos, eu acho que a Sra. Deputada... Estamos em pandemia, a Sra. Deputada e todos nós temos um conhecimento muito aprofundado do que tem sido o sistema de reutilização dos manuais escolares. Tem conhecimento, a Sra. Deputada, do mundo de preparação por parte das editoras também, de todo o trabalho que isso leva. Agora, o que me parece é que o conhecimento refinado que parecemos ter todos relativamente aos manuais escolares não é acompanhado, porque vemos mesmo que a Sra. Deputada tem um desconhecimento total sobre a realidade e o mundo das nossas escolas. Quando a Sra. Deputada vem aqui dizer que algumas escolas privadas até funcionam em bolha, quando todos os jardins de infância, todas as escolas do nosso sistema educativo trabalhavam em bolha e trabalharam em bolha, significa que a Sra. Deputada está completamente aliada do que aconteceu durante 6 semanas no nosso sistema educativo. Quando a Sra. Deputada vem dizer porque é que não abriram as escolas, significa que a Sra. Deputada, se calhar, foi a algumas escolas privadas desta cidade que praticamente não abriram, quando estavam obrigadas a abrir, e por isso receberam por parte também do Ministério da Educação. É importante nós centrarmos e nós entendermos o que é que estamos a fazer. Quando a Sra. Deputada diz que é preciso falar com diretores, que é preciso falar com organizações que representam os trabalhadores, com associações de pais, Sra. Deputada, nós reunimos com o Conselho Nacional de Educação, reunimos com o Conselho de Escola, reunimos com a ANDE, reunimos com a ANDAEP, reunimos com a CNIP, reunimos com a CONFAP, reunimos temos reunido sucessivamente para o escutar. Mas eu podia entender, a Sra. Deputada esteve muito ocupada, não entendo também o que é o progresso e tudo o que tem sido a adaptação das instituições relativamente a este surto pandémico. Está bem recordada, a Sra. Deputada, que esta Assembleia da República, há cerca de um mês e meio atrás, não reunia assim, não tinha deputados próximos uns dos outros. Hoje já tem, adaptou-se, existem máscaras e entendeu-se que com o caminhar também do surto epidemiológico, isso foi possível e isso é possível. Agora, mais do que eu dizer que aqui a Sra. Deputada tem um desconhecimento total relativamente ao mundo das escolas, o que eu lhe posso dizer é que o mundo das escolas esteve aqui, a ANDE esteve aqui, a CONFAP esteve aqui, a ANDAEP, e parece que está a Sra. Deputada completamente esquecida do que foi o trabalho e o que disseram aqui todos esses atores da educação. E eu estou certo que a Sra. Deputada não desconsidera o que eles disseram aqui de positivo, que eles tinham feito, mas que a tutela e todo o mundo da educação tinha feito. Por isso, o que eles disseram aqui ainda é válido nos dias de hoje. Quero lhe dizer, Sra. Deputada, que nós temos que continuar a trabalhar, todos identificamos que as desigualdades existem, mas eu posso lhe dizer que nós já sabíamos que as desigualdades existem e temos trabalhado ao longo destes anos com a promoção do sucesso escolar, com as questões da educação inclusiva, com o aumento sucessivo e progressivo da ação social escolar para pelo menos mitigar o que é a existência dessas desigualdades sociais. A aposta na escola pública, Sra. Deputada, e eu sei que existem excelentes iniciativas privadas de educação, mas a escola pública é o único e verdadeiro elevador social que pode trabalhar para que realmente estas desigualdades sociais não existem. E agora, a Sra. Deputada vem aqui falar nas atividades de consolidação, como se elas pudessem ser feitas única e simplesmente com o manual escolar do ano anterior. Sra. Deputada, um professor, se a Sra. Deputada tiver a oportunidade, se não disse isso, acredita nisso verdadeiramente, que veio
veio hoje aqui defender o seu partido que isso tinha que acontecer. Basicamente, são cerca de 150 milhões de euros que custa esta operação, que estavam baseados numa reutilização e que foi posta em causa. As questões ecológicas não importam nada ao CDS e nós sabemos. As questões de sensibilização e cidadania não importam nada ao CDS e nós sabemos. As questões da reutilização e todo o papel do livro e da passagem do livro para a geração seguinte não significam nada aqui para o CDS. Agora, o que eu lhe queria dizer, senhora deputada, é que a consolidação das aprendizagens vai acontecer. Vai acontecer naquelas 5 semanas iniciais, para recuperar, para fazer diagnóstico, para consolidar, com ou sem manuais escolares. As escolas têm também, e estávamos a trabalhar para que as escolas pudessem ter conjuntos de livros para que isso acontecesse, mas vão acontecer outras atividades de apoio, outras atividades de tutoria, atividades de mentoria, para que os alunos em situação de insucesso, que muitas vezes são aqueles em situação de desigualdade social, pudessem ser atendidos. E falámos aqui, e foi de certa forma não entendido como positivo, porque são só números, o facto de termos mais psicólogos, o facto de termos mais técnicos de intervenção social para acompanhar os nossos alunos é completamente desvalorizado. O facto de termos aqui todo um trabalho para poder fazer chegar à escola recursos humanos, para que as escolas, dentro da sua autonomia, mas também com o trabalho que está a ser feito pelo Ministério da Educação, não pode aqui ser apoucado desta maneira. Porque ao minimizarmos o trabalho do Ministério da Educação, o que estamos a dizer é que o que vieram dizer aqui os representantes de todas estas associações é dizer que eles basicamente não disseram a verdade, que o seu esforço valeu a pena e que hoje é preferível ter um sistema educativo que responda e que tenha respostas para o início do próximo ano letivo do que não termos. Se tudo se baseia no facto de injetarmos 160 milhões de euros nos manuais escolares do próximo ano, senhora deputada, estamos conversados, porque entendemos qual é o azimuth e como norteia a sua atividade aqui nesta recuperação e na consolidação da aprendizagem. Obrigado.